todas e a todos. Está começando mais um programa Pé na África aqui para a TV Mundi. Pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o Júlio César, coordenador do Acervo da Memória do Viver Afro-Brasileiro, que faz parte da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. O Júlio é uma grande pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer fazendo um grande projeto desse acervo. Júlio César, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Né? Eu até peço desculpas pela demora, porque eu te prometi, eu fiquei encantado com o trabalho que vocês vêm fazendo no acervo em Jabaquara, que eu fiquei até emocionado em conversa que a gente teve, né? Sim, sim. E eu fiquei super ansioso e só agora estamos tendo essa oportunidade, né? Júlio, que coisa maravilhosa, assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, quantas bibliotecas públicas temos em média, eu não sei, São Paulo, Brasil, você tem mais ou menos uma ideia? Sim, sim. Em São Paulo nós temos 56 bibliotecas municipais, sendo que apenas 8 são temáticas. Certo. Né? A biblioteca temática Paulo Duarte, que faz parte lá do Acervo da Memória do Viver, foi a primeira na cidade a contemplar este olhar para a africanidade. Então nós temos ali cerca de 50 mil obras, sendo que dessas, por volta de 2.000 a quase 3.000 obras, apenas com assuntos relacionados à africanidades ou autores afrodescendentes e africanos. Não é? Então ela tem esse viés para mostrar para São Paulo que há um local onde se discute com seriedade, com dignidade, acima de tudo, a africanidade. O pé na África realmente está ali no Jabaquara. Nossa, que bacana. Obrigado por fazer essa, né, essa analogia, ponte, essa analogia direta, porque realmente tem muita coisa em comum nessa luta que você já vem fazendo, que você já vem encabeçando. Eu compartilho muito dessa briga, que faz parte da minha vida, né? E assim, a gente vê muita dificuldade, assim, onde eu acho assim quase que absurdo um país que tem tudo nesse sentido para se falar da África, onde se desenvolveu-se, eu diria assim, por quem tem o poder e a máquina na mão, uma cultura de se falar simplesmente das descendências europeias, né? Sim, sim. Tanto é que estamos aqui num país com mais de 50% da população negra, os indígenas nem se fala mais, né? Parece que ficou à parte, Sim, né? sim. Nós não temos os nomes praticamente, com todas as misturas e miscigenações, são todos europeus. É como se alguém quisesse apagar esses traços que fazem parte de uma realidade incontestável. Sim, sim, claro. Eu tenho por mim, eu sou de origem cafusa, e eu passei logo no início da minha vida meio confuso em relação a isso. Eu sou filho de negros e índios, não é? E foi em virtude dessa descendência a qual eu dediquei minha vida inclusive profissional. Sou professor de literatura, especializei-me em literatura das minorias, não é? Para poder estar, não divulgando, mas assim, realçando o verdadeiro valor do que é o viver e o praticar a cultura dos, entre aspas, excluídos, né? Porque, como você disse bem, há toda uma projeção em cima de uma cultura quase que caucasiana num país onde metade da população é de origem negra, não é? E até mesmo aqui, mesmo as pessoas que vieram de outras culturas, agregaram-se à nossa cultura, comeu arroz com feijão, já está vivenciando o africanismo. Claro, claro, não, né? Na Então. verdade é engraçado, assim, é uma coisa muito importante que o Júlio César está falando para a gente, porque assim, as pessoas têm a impressão de que, não, eu só tenho influência se for comprovado que eu tenho o sangue, a descendência, ou etc e tal, que muito dificilmente não vai ter, né? Acredito que assim seja muito difícil se for fazer né, se for tirar, por exemplo, como os norte-americanos encaram a questão de ser branco ou não ser branco, então aqui acho que seria mais do que 50%, acho que você estaria na casa dos 80%, né? Porque por aí. Se tiver uma gota de sangue misturada, já não E né? a questão nem chega a ser essa, a questão é ser humano, não é? Que diferença faz?
somos todos pertencentes a uma mesma ordem, vamos dizer assim, racial. Todo Claro. mundo é humano. É verdade. Então, não há como você... Na verdade, biologicamente é isso É mesmo, isso, né? Não é tem isso. nem como contestar, a né? nossa raça é humana. É única. Humana, é única, né? Uhum. Não tem como estar criando patamares para diferenciar uma superioridade ou uma inferioridade de outra. Não. Eu creio que o mundo, a partir do século XXI, tende a pensar de uma maneira mais assim, não globalizada, mas assim mais límpida, né, na forma de enxergar o outro, né, enxergando a si mesmo. Essa é a ideia que a gente tem e que a gente tenta. Tanto é que um dos projetos Para o Acervo este ano é nós começarmos a trabalhar com as crianças, né? Até mesmo para eliminar quaisquer possibilidades que se tenha de ainda alimentar essa ideia completamente errônea da qual nós fomos, né, criados ou nos impuseram isso. Né? Deseducados. Deseducados. Que é engraçado, né, professor? Porque assim, essa questão da criança é uma questão muito séria, que assim, de uma maneira geral, eu acho que não se leva tão profundamente como deveria se levar. A gente sabe hoje, é indiscutível, que o mercado capitalista explora muito a economia, né, gera em cima, desde das crianças ao jovem, né? Cruel, são as crianças um pouco mais crescidas e nós somos mais crescidos ainda, né? Mas sempre crianças, né? Mas essa falta de cuidado e de se levar em conta de que o que a criança era preparada pode ser uma coisa extremamente transformadora, eu acho impressionante, porque a gente vê em desenhos animados, em filmes, em todas as vários produtos por aí, né, disponíveis, foram se passando, com certeza, visões totalmente deturpadas, arcaicas, que atrasam o andamento de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Não, é extremamente cruel essa forma como é passada. Inclusive, a questão dos livros didáticos, né? A história já é contada com um olhar completamente diferenciado do que é mascarada. A história é mascarada. É isso mesmo. Né? Ali mesmo no acervo, nós temos ali relatos, né? E eu estou registrando esses relatos orais de pessoas que vivenciaram ali experiências ou antepassados. Isso não é registrado. E nós fazemos parte de um contexto de biblioteca onde só se conta a história oficializada, a história oficial. Então, é através do entorno dessa pesquisa de ir lá, por exemplo, na senhora Mãe Silvia de Oxalá, outros moradores ali das adjacências, o porquê é que se formou ali hoje um núcleo comercial que foram empurrando os antigos moradores para bolsões de favelas, né, bolsões de exclusões. Nós fomos lá buscar essas histórias para a gente não recontar, mas para a gente tentar ver qual era o caminho da verdade, qual é o caminho, por que isso aqui não foi contado. Né? Aliás, que muito interessante a sua colocação, essa questão do que é a história oficial, né? Isso. Porque, na verdade, é uma coisa muito interessante que o professor Júlio César está falando, pessoal, porque a gente aprende a ler e a escrever depois, mas os alicerces da nossa educação começam muito antes disso. Então, assim, aquilo que é contado, o oral, aquilo que é falado, aquilo que é testemunhado dentro do núcleo familiar e dos arredores do bairro, são coisas que são extremamente importantes, né, para uma realidade histórica, né, e continuidade de um povo, de uma cultura, de crenças, de coisas que fazem parte da vida. Toda a africanidade, a cultura da África, ela é uma tradição oralizada, não é? E fazendo esse tipo de abordagem, nós estamos também vivenciando, aí que está a memória do viver afro, a figura dos griotes, que a gente está indo lá buscar a história para a gente poder contar depois. Né? Não sei se isso será publicado ou não, isso aí já é um outro caminho árduo a ser percorrido, mas a gente vai documentar e deixar para gerações que, olha, passaram pessoas por aqui e que nos contaram essas histórias. Não é?
Aí, lá para frente, se alguém quiser ir mais a fundo, pelo menos tem um caminho para pesquisa, para buscar outras realidades que não essas oficiais. Né? Ah, que bacana. Pessoal, estamos aqui conversando com o professor Júlio César, né, responsável pelo acervo da biblioteca que fica em Jabaquara, mas voltamos já com o pé na África, com mais assuntos dessa polêmica questão que não é conversada aqui no Brasil. Voltamos já.